mente, corações, Senhor. Que o Teu Espírito nos ajuda a estar ligado contigo e para absorver a Tua palavra e vivermos. Espírito de Deus, nos ajuda a colocar em prática aquilo que Tu vai nos ensinar nesta noite, em nome de Jesus. Amados, graça e paz. Queria tomar um texto aqui. Deu tempo de eu trocar de camisa. Quarta-feira é aquela data, né? Sai de um culto, vem para o outro. E tinha mais um culto hoje de manhã que não deu para ir. Tinha um culto de manhã, de tarde, tinha um culto à noite. Falei, Jesus, me dá aí, Jesus. Me dá umas horas aí, Jesus, senão vai ficar difícil. 1 Coríntios, capítulo 2. Deixa eu ver se é realmente 1 Coríntios. Primeira Coríntios 2. Coríntios 2. Ah. É 2 Coríntios 2, 9. Para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não podemos ignorar os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti direto para Macedônia. Amém? Esse versículo que Paulo escreveu a Coríntios, depois da segunda carta, já era a segunda carta, ele diz assim, no versículo 10, a quem perdoardes alguma coisa também, porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, fiz na presença de Cristo, para não sermos vencidos por Satanás. Aí ele emenda, falando do propósito de Satanás, e ele diz assim, porque não devemos ignorar os seus ardis. Ele usa uma palavra grega muito forte, que é de suma importância quando se trava uma batalha. Ele muda a perspectiva, ele sai de um objetivo, ele está falando de um objetivo. Ele está falando, revelando que nessa carta, de tudo o que aconteceu na igreja de Corinto, foi a pior igreja que Paulo escreveu as suas cartas. Paulo não escreveu só 2 cartas. Paulo escreveu 4 cartas. A segunda já é a terceira carta. Uma se perdeu, que ele fala da igreja de Laodiceia, mas as 2 que conseguiram ser entronizadas no meio do povo, ele, todo o tempo, você vê que Paulo está combatendo
Paulo está batendo, Paulo está defendendo, Paulo está exortando, Paulo está cuidando, Paulo está falando. Você pode ver que todo o efeito, uma igreja, eu não estou falando agora, já não é mais uma individualidade, não é mais uma pessoa, já é uma unidade. O quanto o diabo fez na igreja de Corinto. Eu posso dizer para os irmãos com toda... que ele acabou, ele dizimou, ele retalhou uma igreja inteira. Paulo gastou tanta energia, se você analisar a igreja de Corinto, no primeiro capítulo, Paulo enfrentou tanto problema na igreja de Corinto que, por fim, disseram que Paulo era um falso. Por fim, a luta não saiu do extremo da igreja e se voltou contra ele. E ele diz assim, olha, o objetivo do inimigo é te vencer. É o que está escrito aqui, ó. Ser vencido por Satanás. Ele usou a palavra Satanás porque é um dos nomes do próprio diabo. Na questão Satanás, ele está falando de adversário. Ele usou o nome que ele falou assim, você tem um adversário. Ele está dizendo para o povo da igreja de Corinto que havia uma adversidade aonde alguém queria chegar a um objetivo. Qual era o objetivo? De vencer. Porque a Bíblia diz que uma vez te vencendo, você se torna escravo daquele que te vence. O vencer para o inimigo não é simplesmente te matar. O vencer é fazer de duas uma. Você parar ou imobilizar, ou aceitar a situação. Ele precisa fazer você parar. Porque enquanto você não para, enquanto você está em movimento, gera em você o que diz Tiago, de resistência. A resistência é um movimento armado. É você resistir. É você não entregar os pontos. É você não deixar com que a situação tome um volume maior do que você está enfrentando. É você mostrar para ele que a luta está intensa, mas que você está aplicando intensidade nessa luta e que você vai usar todas as armas. Paulo, a ponto de dizer assim, ó, use todas as armas que você puder. O intuito é, não deixe ele te vencer. Porque se ele vencer numa área, a outra área, ele vai passar para uma outra área. É aquela história fictícia, não sei se foi fictícia, do Titanic. Como é que afundou o Titanic? Ele não afundou só porque toda a água entrou de uma vez. A água foi ocupando áreas. E as áreas que foi sendo ocupada, foi fazendo o navio afundar. Por isso que ele estolou. A gente dá o nome de estolar. Ele embicou para baixo. Ele não afundou assim. Ele afundou, ele estava assim, mas a água foi migrando e fez ele ficar em pé. Assim é o inimigo, ele vai migrando, ele tenta entrar na tua casa, tenta entrar num filho, tenta entrar no teu dinheiro, tenta entrar, ele vai migrando. Quando ele chegar, ele vai estolando você. Você está pensando que você está em pé, na verdade você está afundando. Porque tem gente que está completamente afundando e não vê. Porque não foi por completo, não afundou por completo, mas está afundando. Está com a casa resolvida, mas o dinheiro está comprometido. Está com o dinheiro resolvido, mas o casamento está comprometido. Está com o casamento resolvido, mas os filhos estão envolvidos. Por isso que está escrito ardil. Por quê? Porque Satanás não te atacou na onde você é forte. Ele vai te atacar onde você é fraco. Porque aonde você é forte, qual a vantagem? Nenhuma. Então ele vai atacar numa área que você é fraca, né?
Eu acho que está aqui uma palavra. Olha o que diz aqui em Efésios, no capítulo 10, sobre a armadura de Deus. Olha o que diz, uma coisa interessante aqui, ó. O versículo 14, olha só. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos. Esse cingimento aqui não é simplesmente você botar, é uma função de proteção. É uma função de se proteger. Uma roupa cingida é uma roupa de proteção. Não é uma roupa solta. Você já viu quando você usa uma roupa solta, uma roupa que não se adequa a você, você fica solto. As coisas não conseguem. Então, por isso que a roupa tem que estar junto a você para não ter brecha. Por quê? Porque se tem brecha, se acontece a brecha, automaticamente você deixa de um espaço. Então, Paulo está falando, não tenha espaço. Olha como é que é feito isso. Calçado os pés até o pé, que seria algo relativamente vulnerável, tem que estar protegido. Olha que coisa interessante. Porque é uma área que pouco se cuida. Você sabia? A gente olha a cabeça, mas pouco mexemos na articulação. Você não vê? Pouca gente trabalha os músculos dos pés. Mas você nota que são os pés que te sustentam? Sabe o que Paulo está dizendo? Que o inimigo está interessado em acabar, ou destruir, ou atacar, ou atingir a tua sustentabilidade. Traz isso para o Evangelho. Quais são os fatores de sustentabilidade do crente? Oração, vamos lá? Jejum, leitura da palavra. Vamos citar os mais essenciais. Quando ele consegue acabar com leitura, oração, jejum, vê se ele não está acabando com a tua sustentabilidade. E mantém eu e você, irmão, não é dinheiro não, irmão. Porque estamos trocando sustentabilidade por sustentação. Sabe o que eu ouvi de um crente? Oração, Hélio, só é feito para quem não tem dinheiro. É isso que você encontra aí, essa desgraça aí fora, tá assim. É o evangelho que estão oferecendo. Ele quer dizer que... Não, eu sou rico. Como se o diabo tivesse medo ou preocupação de alguém que tem dinheiro, irmão. Mas é isso que você ouve aí, porque não tem isso aqui. Esse irmão só vai a culto de visão e revelação. Eu nunca vi ele não para numa igreja. De vez em quando ele me encontra assim. E aí, ué, como é que tá? Eu estou bem, graças a Deus. Rapaz, você tem que mudar. Eu vou lá não sei aonde. Foi em São Paulo, vi uma irmã que foi no céu 7 vezes. Eu falei, mas foi 7 vezes no céu? Não ficou não? Na primeira eu já ficava, Jesus, me deixa aqui, Jesus. Ô, Jesus, me deixa aqui, Jesus. Me manda não. Não, mas eu tenho um recado. Não, manda outro. Manda um pássaro, manda um pombo, manda qualquer coisa. Me deixa aqui. Eu vou subir no céu, irmão, e vou pedir Jesus. Não, a irmã foi 7 vezes. Ele foi 7. Falei, você saiu daqui para ir lá em São Paulo para ver a irmã que foi 7 vezes no céu? É. E agora ela falou que foi 7 vezes também no inferno. Falei, rapaz, mas no inferno ela gostou? Ficou? Como é que fez amizade? Irmão, começa a falar essas coisas para mim, eu começo a debochar. Porque o cara que não tem Bíblia, ele tem outra coisa, ele tem ilusão de ótica. Uma vida iludida. O evangelho é um evangelho sério. Você está vendo o que eu estou lendo aqui? Eu não estou colocando palavra minha não, está escrito aí. Então se Paulo está preocupado em que a igreja de Corinto, que foi uma igreja que deu grande trabalho,
deu tanto trabalho. Agora eu vou te mostrar por que a igreja de Corinto deu trabalho. 1 Coríntios, capítulo 3. Olha que coisa interessante. Eu, irmãos, não pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora, que é esse presente século, vocês podem, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são carnais, não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro de Apolo, porventura, vocês não são carnais. Sabe o que Paulo está dizendo? Que na estrutura espiritual, na estrutura para o elevo espiritual, não podia ser carnal. E como uma pessoa se torna carnal? Quando a carnalidade predomina o espírito. Ah, mas eu estou na igreja. Ué, você pode estar na igreja e não ser uma pessoa espiritual, ser uma pessoa completamente carnal. Ah, mas eu leio a Bíblia. Você lê a Bíblia, mas isso também não faz de você uma pessoa espiritual. O católico lê a Bíblia também. Ah, mas eu jejuo. De repente, um jejum, está escrito em Isaías que o povo jejuava e o Senhor falou assim, não é esse jejum. Ué, não é? Que jejum? O jejum que eu quero é que vocês desatem. É que vocês façam distinção entre uma coisa e outra. Não é um jejum que é visto, é um jejum que não é visto. Não é desligar a comida, é desligar o que está dentro. É fazer a separação do que está dentro. É deixar me envolver, eu com você e você comigo. Não é ser religioso, porque, irmão, ser religioso não espanta o diabo. Eu tenho medo daqueles irmãos que são muito religiosos. Irmão, eu passo longe do bar. Passo nem na calçada. Eles são fantasmagóricos, aqueles irmãos. Na minha igreja tem uns irmãos assim. Meu Deus. Oh, não vou à praia, não vou a lugar nenhum. Oh, meu Deus. Oh. Aí você vai ver a vidinha dos camaradinha. Tudo que frangalhos. A realidade não condiz com o que fala. Como se Jesus tivesse compromisso com o que só com o que eu falo. Jesus não tem só compromisso com o que eu falo, não. Jesus tem compromisso com o que eu sou. Ser crente é ser. É do verbo estar envolvido com ele. Não é simplesmente o distanciamento. Ele está falando que ele não podia colocar na vida da igreja de Corinto algo maior. Porque tinha de Paulo algo maior. Mas ele não podia tratar. Por quê? Porque não tem como passar coisas espirituais para uma pessoa que está vivendo numa perfeita e agradável para ela carnalidade. É diferente. Não tem convicção, não tem envolvimento. São polos diferentes. É por isso que muita gente desiste, porque não ouve a voz de Deus. Deus não fala na carne, Deus fala no teu espírito. Até Gilberto Gil sabe disso. Quando ele escreveu, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que parar. Até Gilberto Gil, espírita, sabe que para ouvir Deus tem que parar tudo, tem que deixar, porque a voz de Deus não era, como diz Elias, vem tremendo, não. A voz de Deus entrou suave e disse, Elias, você é religioso, agora você se tornou um religioso, mas você esqueceu de como ouvir a minha voz. A percepção é muito fina. Por isso que a pessoa fala, não estou ouvindo, preciso que alguém fale comigo. Eu vou atrás de um profeta porque eu preciso que o profeta fale comigo.
Quando você passa a procurar profeta, é porque a sensibilidade espiritual sua já está em xeque. Porque o interessante não é você procurar o profeta. O interessante é o profeta te achar. Eu acabei de entregar uma revelação para uma irmã que veio do Nordeste. Ela recebeu a vitória dentro do culto. Ela falou, aqui pastor, a mensagem dentro do culto. Veio do Lebron, veio com a caravana no culto que eu dirijo, de 3 horas. Veio com a caravana do Lebron. E Deus falou com ela, falou um feriado. Ela foi no culto. Falou, gente, eu quero ir num culto. Ah, tem um culto lá na Tijuca de um maluco, de um cara maluco que usa óculos, sei lá. Vamos lá. E Deus falou com ela. O profeta vai te achar. E quando o profeta vai te achar, ele só vai confirmar o que Deus já falou com você. Nós não somos exclusivos. Exclusividade é mérito de Deus. A expansão do inimigo é territorial. 1 João. Deixa eu olhar para ali, né, pastor Carlinhos? Pastor Carlinhos sentou lá atrás, agora que eu te vi, pastor. Estou procurando o senhor ali. Gente, eu pensei que... Alexandre, eu estou pensando no pastor Carlinhos. Deus levou o pastor Carlinhos? Eu estou olhando para ali, eu falei, cadê o Carlinhos, gente? Agora, pastor Carlinhos, que eu te vi que o senhor está aí atrás. Gente, eu estou olhando para o Alexandre. Falei, Alexandre, cadê o Alexandre? O presbítero Alexandre está ali. Falei, está ali, ó. Ah, não, é? Falei, ué, gente, cadê o Carlinhos? Falei, Jesus, devolve o Carlinhos, Jesus, pelo menos nessa noite. Devolve o Carlinhos pelo menos essa noite, Jesus. Leva o Carlinhos agora. Leva depois do culto. Não, que isso, Carlinhos. Tá ali, né? Alexandre com essa camisa branca aí, Alexandre. Se eu for para um casamento, eu vou te pedir essa camisa aí, Alexandre. 1 João, olha só que interessante. 19. Sabemos que somos de Deus. E que todo mundo está no... Leia aí, que está no... Primeira Epístola de João, capítulo 5. Olha o que diz. Sabemos que somos de Deus. E que todo mundo está no... E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. E isto é o seu Filho Jesus Cristo. Este é verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. O mundo já... Irmãos, para muita gente não consegue. Para muita gente que tem apego. Não estou falando que você tem que ser um antissocial. Longe disso, nós somos inteligentes para saber. Mas está falando do apego. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está falando de uma interferência maior do que a interferência de Deus. Você sabia disso? Não é que Deus está dizendo assim, eu perdi a guerra dando o mundo para o Satanás. Não, ele está falando assim, o mundo, você é meu, mas você está num terreno desapropriável. Você está num terreno que vai conspirar contra você. Você está num terreno aonde esse terreno não vai te ajudar. Aonde não vai enfrentar luta nenhuma para ter alguma coisa. E você que é meu, vai ter que enfrentar. Você está num terreno aonde o dono esse terreno tem um dono. E se ele fará tudo para que esse terreno não te ajude em nada. É por isso que às vezes tem luta para um e não tem luta para o outro. Quando se caracteriza que o mundo está no maligno, está falando de expansão, irmão, de território, de tomada. Não é simplesmente um ambiente. É um envolvimento maior, é algo maior. Ah, mas que irmão, que dificuldade, irmão, para mim obter um emprego. Poxa, eu vou lá,
Todo mundo é entrevistado, bem tratado, só eu que sou maltratado. Por que será, hein? Por que será? Lutas. Conspiração. Está dizendo que existe uma oposição. Se o inimigo pode usar isso contra você, você acha que ele não vai usar? Se ele pode usar alguma coisa contra você, você acha que ele não vai usar? Se ele puder usar qualquer tipo, e ele tem coisas para usar, está aqui no capítulo 6 de Efésios, quando diz que uma das armas que Deus nos deu é para apagar os dardos inflamáveis do maligno. Você já percebeu que são armas que têm objetivos? E são armas mortais. Não é simplesmente para te tontear, não é simplesmente para bater em você. Não, são armas mortais. Eu orei uma senhora agora, estou contando da agora, tá? Não estou contando de culto passado, não. Porque eu falei assim, Deus está me revelando algo feito. Ela falou, poxa, eu estou muito mal do meu estômago. Eu falei, eu estou vendo uma pessoa. A irmã dela deu um toque nela, falou, fala para ele. Falou, olha, no meu trabalho tem um rapaz espírita. Poxa, irmãos, se eu tivesse te conhecido antes, eu não tinha comido. Eu falei, o que a senhora comeu? Chocolate de Páscoa, feito nas baixas camadas luciferianas. Você acredita que a mulher tremeu? O efeito foi tão grande que a presença do inimigo veio quando eu botei a mão na cabeça dela. Crente em Jesus, tá? Você acha que quando Jesus falou assim, Pedro, desata-te de mim, que é a original quer dizer, desata-te, afasta-te de mim. Você acha que Jesus viu Pedro ou viu Satanás? E quem era? Era Pedro. Sabe o que eu aprendo? Que a possessão demoníaca não me torna um demônio, mas eu sofro influências, porque ele já não está mais fora. Ele precisou de uma coisinha para estar dentro de mim. Nós oramos pelaquela mulher. E ela vem sofrendo desde a Páscoa. Porque, falei, irmão, chocolatinho, né? A irmã gosta de um docinho, né? Pô, irmão, que chocolate. Falei, então, ganhou um brinde. Com chocolate veio algo invocado pelas entidades. Então entrou. Então, ande, perceba, vivencie, mas não se deixe levar. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei, fala da personalidade, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ando no meio da sociedade, preciso da sociedade, trabalho no meio da sociedade, mas sempre sabendo que ele quer uma brecha, ele quer um buraco, ele quer uma oportunidade. Se ele tiver uma oportunidade na minha e na tua vida, não vai medir forças para entrar, ele entra. O diabo não joga a oportunidade fora. Sabe o que eu falo para minha filha de 24 anos? Quer vencer o mal? Para minha filha, hein? Que eu não poupo. Nas horas
que você se permita, ou que você se permitir, esteja fazendo alguma coisa para Deus. Você já viu que quando você pega, falei para ela, quando você pega no telefone para ficar horas, nada te acontece? Não dá sono, né? Você vira madrugada. Opa, eu consumindo aqui. Pega a Bíblia e fala assim, vou ler o livro de Coríntios todinho. Ah, irmão, quando você meter a mão, você vai sentir o grito do diabo dizendo, não, vai lá, faz alguma coisa. Impeça, bota sono, olheira, cansaço físico, fome nele, para ele comer e dormir, para ela comer e dormir. Toca o telefone, aquele vizinho, parente, faz panelaço. Que confusão para você ler. Toda madrugada eu estudo, quando dá para estudar, eu estudo. Um cara botou uma moto debaixo da minha janela, eu moro assim. Falei, olha só, Jesus. Um vizinho gritou. Eu não gritei não, mas um vizinho gritou. O pessoal está dormindo aqui. O cara ficou até 5 horas da manhã, endemoniado, acelerando uma moto e dando aqueles tiros. Pá, pá. Como é que estuda desse jeito? Como é que lê uma Bíblia? 5 horas da manhã, eu já com o olho rachado, igual o olho de desenho. Falei, vou dormir, gente, estou morto. Vou acordar para levar a aurora, eu não tenho que fazer. Aí você fecha a Bíblia. Não dá para ler, mas dá para orar. Não dá para jejuar, mas dá para ler. Não dá para ler nem para jejuar, mas dá para fazer alguma coisa, vou ouvir o louvor. Então todas as vezes que você se envolve com Deus, você traz para perto de você o movimento ou a ação do Espírito. Isso é quando diz a Bíblia, andai em espírito e não cumpris as concupiscências da carne. Por quê? Porque Deus é incansável. Todas as vezes que você invoca o nome dele, ele se faz presente. Então todas as vezes que eu consigo repelir o nome dele, eu crio um vácuo. E nesse vácuo, eu estou proporcionando o inimigo entrar. Porque foi a despeita que ele fez de Jó, quando ele disse assim, ó, eu não consigo entrar na vida de Jó. É isso que ele estava dizendo no capítulo 1 para o próprio Deus. A queixa do diabo foi essa. Eu não entro na vida dele. Só foi me dado o direito de observar, de olhar, de ver o Senhor agindo, de ver o Senhor abençoando, de ver o Senhor multiplicando. Eu quero entrar na vida dele, mas não consigo. Por quê? Porque não há espaço. Quando ele não está orando, está sacrificando. Quando não está sacrificando, está orando. Orando e sacrificando. Não tem espaço para entrar. Porque o diabo não cava oportunidade. Ele precisa de uma para entrar. Bata no peito, só eu posso dar lugar ao diabo. Por isso que está escrito, não está escrito? Não dê lugar ao diabo. Você acha que isso está escrito porque alguém resolveu escrever alguma coisa que não tinha o que fazer? Não, irmão. Isso é batalha. Porque se você dá espaço, ele entra. E nesse espaço, ele consegue fazer uma desgraça. Ele precisa de algo. Meu irmão mora comigo, envolvido com drogas, envolvido com tanta coisa. Quando ele chega dentro de casa, ele chega transformado.
tranco a minha porta. Quando não tranco, eu estou fazendo alguma comida, ele tem a cozinha dele, eu tenho a minha cozinha. São duas cozinhas diferentes. Eu tenho que orar. Porque se eu não orar, o demônio que está nele cria volume. Quando ele chega, eu já repreendo. É o que eu estava vendo a Dani conversando com o Alexandre, que falou que orou o salão. Foi assim que você fez? Quando você faz isso, parece um ato idiota, né? Porque para muita gente que é carnal é idiota mesmo. Você imobiliza. No mundo espiritual, o mundo espiritual te obedece. Ele diz assim, ó, aquele servo lá está parando a minha ação. E o diabo tem que parar. Falou, houve uma ordem, houve uma palavra de imersão vinda daquele homem lá, daquela mulher, na direção disso aqui. O que está sobre a pessoa é imobilizado. Por isso que está escrito no Salmo 91. Está falando de camadas externas. Porque o que é interno, a gente às vezes não se preocupa. Porque a gente ignora. E sabe o que diz a Bíblia? Que nós acabamos de ler? Não ignoreis o quê? Os ardis de Satanás. Não ignoreis as ações do inimigo. Por quê? Porque às vezes a gente se torna um ser ignorante. Pra quê? Cheguei em casa brigando, chutando tudo, o marido também chegou chutando tudo. Você que não repreende, não. Para você ver aonde vai isso. Eu descobri, pesquisando, que contenda era uma deusa egípcia. Que existia 3 situações. Contenda, tumulto e morte. Contenda, tumulto e morte. Toda contenda leva um tumulto. E todo tumulto vai levar à morte. Aí você, não, isso é, daqui a pouco passa, vou ligar a televisão aqui, vou ver Big Brother. Ih, tá aí. Aí começa, aí você traz, você é espiritual, mas se porta como um carnal. Foi o que Paulo escreveu, vocês são espirituais, gente. Vocês estão se portando como pessoas carnais, estão deixando a coisa ferver, quando era para desligar o fogo, a água está fervendo e vocês estão, não. Não trate Satanás de brincadeira, porque Satanás nunca vai brincar comigo nem com você. A rinha, a batalha, a guerra, ela é séria. Eu já vi casais chegar da igreja e for parar na polícia. Eu já vi casais chegar da igreja e terminar o homem preso. Do delegado ter que vir falar comigo. De eu ir lá para orar, o delegado vem falar, falou, esse cara está preso, velho. Esse cara espancou a mulher. Eu falei, mas gente, ele é um obreiro. E você interpelar a mulher, fala, o que houve? Não sei, ele chegou chutando, chegou gritando. Acho que ele pegou uma seta. Eu falei, você acha? O que você fez? Eu gritei também. Gritou comigo, eu tenho que gritar. Comigo é aqui. Falei, agora tá os dois aqui. E você perguntar, delegado, não dá para fazer por menos, não? Não é. Corpo de delito. Delegado de plantão tá aí. Não é crente não. E o delegado manda pra cá. Vou esfolar ele vivo. Pinto, não era nem delegado. O delegado de plantão era uma delegada. A delegada estava babando, falando, quero eu vivo. Mandou a mulher no mesmo... Tudo aconteceu, tudo rápido. Eu fiquei sentado, tudo rápido. Tem aqui uma irmã que trabalha com... Não é assim? O negócio acontece? É rápido. Aí ele voltou ao normal. E aí, varão? Eu falei, você está preso, varão. Quer um iogurte? Eu trago para você agora, porque depois... Que isso, varão? Eu falei, preso, meu irmão. Como é que aconteceu isso? Eu falei, não sei, velho. Eu que te pergunto, como é que aconteceu isso? Não era você que falava, o diabo está debaixo do meu pé, cantava? Cadê o diabo debaixo do seu pé? Vê se não é você que agora está debaixo do pé dele.
Então é assim, ó. Eu fico rindo, irmão. Não no bom sentido de rir. Quando a pessoa não percebe as entrelinhas dos textos. Existe uma preocupação. Você é mais do que vencedor? É, mas vai procurar o texto para dizer o que você é mais do que vencedor. É uma luta, é guerra. Tem irmão que fala assim, ué, você só fala de guerra. Eu falei, mas existe outra coisa? Tudo converge. Irmão, se você colocar ao pé da letra, tudo converge para a sua deterioração. A deterioração não começou agora não, começou no Jardim do Éden. Você acha que não tinha? Você acha que a infiltração, irmãos, o Jardim do Éden é o maior exemplo de um lugar que era indeteriorável. Pelo menos 3 elementos, pastor Carlos. Presença de Deus, não era suposta, era a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus descia no jardim. Ele não falava de cima para baixo, ele falava assim, ó. Segundo, lugar criado por Deus. Ninguém, não foi uma sugestão. O diabo não reinava no Jardim do Éden. O diabo não reinava no Jardim do Éden. Ele tinha interesse, mas reinar não. Se ele reinasse, ele usaria tantos outros elementos, mas ele foi colocado como serpente. Permissividade. Todo dia, outro argumento que eu vejo no jardim, a gente não tem oportunidade de Deus falar com a gente todo dia. Ou se fala, a gente às vezes não ouve. Eu pelo menos não escuto Deus todos os dias. Eu posso falar com Ele todo dia. Mas nem sempre Deus todos os dias está falando comigo. No Jardim do Éden, a presença de Deus era vicária. Todo dia, 3 horas da tarde, Ele falava com o homem. O que é? O que você tem? O que está acontecendo? Como é que foi o dia? Como é que está? O que tem? O que está acontecendo? Todo dia, irmão, 365, se pudesse dar ano, 365, Deus falar contigo. Ah, eu teria muita coisa para falar com Deus, oh Deus. Às vezes no outro dia até não teria falar nada, eu ficava só ouvindo. Deus, não aconteceu nada não. Está uma maravilha. Está uma uva aqui. Oh Deus, maravilha. Glória a Jesus. Tem alguma coisa para falar comigo, Sérgio? Não, glória, 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 glória. Ali. Mas de repente, o lugar, o paraíso se transformou no inferno, irmão. Uma cobra imantada que falava, despertou, olhou, observou e viu que havia uma brecha. Ele só entrou porque tinha brecha. Porque se não tivesse brecha, ele não entrava. Adão de um lado, talvez um outro canto, mas Eva andando solta. Falou, é ali, ó. O diabo não procurou Eva. Eva também não procurou o diabo. Mas coincidiu de passar e ouvir uma serpente falar. E a serpente não deu boa tarde nem boa noite. Vamos analisar o texto? Só falou para ela assim, ó, não foi isso que ele falou. Pego pela curiosidade, pego pelo espanto, pego pela desconfiança. O quê? Não foi isso que ele falou. Não foi o quê? A meia frase fez Eva pescutar e descobrir a frase toda. O que foi? Ele não falou que vocês não deveriam comer. Eu imagino, posso contextualizar? Os passos que Eva poderia estar indo, parou. Quando você para ouvir a serpente, era imantada, o diabo, naquele grau, era superior, ele sempre vai ter um grau de superioridade. Escreva isso no teu coração. O diabo tem grau de superioridade na fala. Está escrito. Por isso que não é contra carne e sangue. Sabe o que Paulo está dizendo? Você não enfrenta o diabo na mesma altura.
existe um elevo. A minha natureza é mais baixa. É por isso que ele usa de artifícios que vêm de cima para baixo. Tipo o quê? Mentira e persuasão. A persuasão o quê? É mudar o parecer. O que que diz sobre a persuasão? Fazer com que o meu parecer se torne o parecer do inimigo. Quer dizer, o parecer dele muda o meu. E não foi isso que ele fez? Eva tinha uma palavra? Tinha. Mas ele conseguiu mudar na boca e na mente dela a palavra dele. Ele tirou a verdade e colocou a mentira. E fez Eva acreditar numa mentira e descartar a verdade. Aí ficou fácil. Aí entrou. Por que que entrou? Aí ficou fácil. Porque ele não falou assim, ó, vai lá e fala com teu marido sobre isso. Ele só jogou a semente e deixou. Assim como a semente da palavra, quando entra em nós, faz germinar e faz produzir, a palavra maligna, ela também tem esse malefício. Ela entra em você e produz. Você pode ver que o mentiroso, ele recebe a mentira e vai passando a mentira. O que diz Paulo para Timóteo? Enganando e sendo enganado. Vê se isso não é uma semente do diabo. Todos os que proferem a mentira é do maligno. Por quê? Porque ele é o semeador de mentira. E todo que ouve a mentira e gosta de mentira, começa a mentir. Cria o hábito. Você conhece gente assim? Que tem o hábito de ser mentiroso. Eu conheço um monte, até crente. Fala a verdade. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, falai a verdade com o vosso companheiro. A Bíblia sempre vai apontar para a verdade, ainda que ela doa. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, extrai a semente dentro de você. Porque uma vez mentiroso, você está carregando uma semente maligna. E essa semente maligna, ela vai brotar e vai fazer o que tem que ser feito. Ah, mas eu não consigo parar de mentir. Está dando lugar ao diabo. Eu falo para minhas filhas, conte a verdade, ainda que me faça chorar. Porque aí eu vou poder interceder por vocês. Mas se vocês contarem uma mentira, eu vou fazer sacrifício de tolo. Porque eu vou orar e Deus vai falar assim, é mentira. Eu não posso te ajudar. Eu não habito no meio disso. Então a semente fez Eva ir até o marido e convencer o marido a comer do fruto proibido. Moral da história, irmão. Um terreno bonito, aonde Deus falava, agora Deus se tornou o inimigo do terreno. O terreno não era mais de Deus. Pode ver. Teve que fechar o lugar. Nem eu vou habitar, nem você, Adão, nem você, Eva. Mas a Bíblia diz que o inimigo não foi expulso do terreno, foi? Está escrito na Bíblia? Não. Um terreno que era de Adão se tornou um terreno do inimigo. Se ele, irmão, fez tudo isso para ter um lugar onde só tinha Adão e Eva, você imagina na tua casa. Você imagina na tua vida. O que ele puder transtornar, ele vai transtornar. O que ele puder modificar, ele vai modificar. O que ele puder fazer, ele vai fazer. Por quê? Porque ele gosta de modificar, tirar uma coisa e colocar o que é dele. Porque isso não nasceu no Satanás por causa de mim e de você. Isso nasceu quando ele se rebelou. Tomás de Aquino diz que a rebelião de Satanás não foi ninguém soprou no ouvido de Satanás assim, ó, Satanás, você agora vai ser o inimigo. Ou era Lúcifer, falou assim, olha, você vai deixar de ser um anjo de luz para ser treva. Ninguém estava dentro dele. É aquilo que eu preguei sobre vontade e desejo. O desejo. Olha que coisa tremenda. Satanás era um anjo de luz, mas não era satisfeito. Passava um querubim ungido, passava, todos os querubins se dobravam para o eterno. Satanás não se dobrava, Satanás passava e era emitido elogios. Está aí, olha. Esse que brilha aí
é o filho de Alva, é Lúcifer. Você imagine Deus falando isso de Lúcifer. Esse aí, ó, é filho da Alva, brilha como a luz. Não há luz que brilha em qualquer anjo aqui do que ele. Mas você imagina que dentro dele estava a insatisfação, irmão. Porque quando foi dado a ele o direito, ele disse assim, ó, subirei mais alto do que o Senhor. Vou subir mais alto. Vou botar meu trono acima do teu trono. Olha o desejo explícito de Satanás no coração dele. Vou botar meu trono acima do teu. O teu vai ficar abaixo do meu. Quando ele emerge isso, o que ele não sabia é que Deus tinha poder sobre ele. Falou, você não vai subir, você vai descer. Você não vai subir mais do que você já subiu. Te deu o direito de subir. Mas já que você não gostou porque subiu, já que você não gostou da tua posição, agora você vai ter uma posição inferior. Então quando ele desce, o que está lá em Apocalipse, que é retroativo, ai dos moradores da terra, porque Satanás desceu, é retroativo. Por isso que quando eu vejo pregadores de Apocalipse usando termos, jogando para frente, Apocalipse não foi escrito em ordem cronológica. Porque se fosse escrito em ordem cronológica, não falava das cartas, e as cartas vieram antes. Então, pegar o que está lá e jogar, não. A Bíblia falando, ai dos moradores da terra. Essa voz saiu do céu. Por quê? Ai dos moradores da terra. Porque Satanás desceu até eles. Sabe o que é? Um lamento do próprio Deus dizendo assim, olha, os moradores da terra vão passar um reflexo. Porque aqui eu tive poder para mandar ele para baixo. Mas lá embaixo, ele tem poder para fazer pessoas que estão no nível ou abaixo dele ir para mais baixo ainda. Por isso que existe inferno, e o inferno ainda não foi inaugurado. Mas é onde ele quer levar pessoas. Colocar pessoas com a consciência de que estão indo para o inferno. Já vou passar para o pastor Carlinhos, porque o inimigo, irmãos, explora o que está dentro de nós, às vezes, que está guardadinho, que são os nossos desejos. Quem diria que Davi tinha um desejo, irmão, cheio de mulher, cheio de concubina? Quem diria que Davi teria desejo por uma mulher de um grande homem, que era Urias, um guerreiro, um homem que defendia, que abandonava sua casa para defender uma causa? Quem diria, irmão, que o rei Joaquim, que o rei Salomão, a quem Deus deu sabedoria, riqueza, honra e glória, ia no final dos anos da vida dizendo o que dizem crônicas, e fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é muito triste. É como se tudo que ele recebeu, ele desse uma tapa na cara de Deus dizendo, eu não gostei disso. E o diabo estava por trás falando, isso aí, eu sabia. E o diabo indo na presença de Deus falando, tá vendo? Tá vendo? Você deu tesouro a ele que nenhum antes teve, né? Deu riqueza, honra, deu sabedoria a ele que até me confundiu. O que você não sabia é que existia uma semente minha dentro do coração dele. Agora, como é que o diabo botou uma semente no coração de Salomão? Sabe como é que ele colocou? Na permissividade. Salomão, 5 mulheres tá bom? Não. Mas no teu reino só tem 200 mulheres. Tá bom não, Salomão? Não, eu quero 1000, quero 5.000, mas não tem 5.000. Traz de fora.
Ah, mas as mulheres de fora, você tem que cultuar elas. Elas vão botar aqui um bezerrinho. Pode botar? Pode. Mas Salomão, isso aí é de Deus, Salomão. Não, mas bote. Permissivo. Foi dando permissividade. Foi abrindo. O diabo não bateu, falou assim, ó, eu vou pular na alma de Salomão, não. Ele vai me dar lugar. Por isso que está escrito. Mais uma vez eu falo. Não dê lugar ao diabo. Sabe o que o diabo falou? Ele vai me dar um lugar. Eu não vou envelhecer, eu vou ficar aqui do lado de fora, eu vou esperar uma oportunidade. O diabo vai esperar uma oportunidade na minha e na tua vida. Ele fica ali te olhando. Quero terminar essa palavra para a gente orar sobre batalha. Ele fica ali. Você já percebeu que o diabo fica ali te olhando? É você que não consegue ver ele, mas ele está te olhando. Fala, olha, está prosperando. Não tinha emprego, agora tem, olha. Saiu daquela casa na favela, olha que maravilha. E aí, Satanás, vai sair? Não, vou ficar ele. Fazer plantão aqui. Tá você lá lutando. Mas em uma hora dessa, você descuida. Porque ele não olhava. Você viu o que ele falou de Jó? Eu observo. Uma pessoa que observa tem visão nítida do que está vendo. Uma pessoa que olha não tem visão nítida, mas uma pessoa que observa está focada em você. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou focado em Jó. Jó vai para a direita, eu sei. Jó vai para a esquerda, eu sei. Jó sacrifica, eu sei. Jó ora, eu sei. Jó, estou orando. Uma hora dessa ele vai dar mole. Só que Jó não dava mole. Mas eu e você... Ele vai pecar, ele vai pecar, ele vai permitir. Chega mais para perto. Ele não está te vendo, não. Vai. Ah, o Senhor está falando com você em espírito, mandando mensagem, usando profeta, usando sonho, usando revelação, falando no teu espírito. Olha, vigia, cuidado, não aceita, vai. E está você, não é Deus, não. Vou entrar nessa. Aí você entra. Permissividade. Mas antes dele entrar, antes dele jogar a semente, sabe o que ele diz? Deus, teu servo, olha lá, ó, está errando lá, ó. Posso entrar? Tem brecha ali, ó. Aquela brecha ali me dá direito. Posso entrar? Direito legalizado. Ou você acha que Deus vai fazer assim? Não, vai entrar não. Direito legalizado. Lutar com o inimigo fora é uma coisa. Lutar com o inimigo dentro é totalmente diferente. Lutar com ele fora da tua casa, você expulsando. Satanás, aí fora, fica aí fora, em nome de Jesus. Aqui na porta tem um anjo. Difícil é quando ele entrou. E você falou, Senhor, tem um anjo para guardar. Mas o Senhor fala, eu preciso entrar dentro da tua casa, meu servo. Ele já entrou. Vamos orar por batalha. Um homem me pediu agora uma oração. Ora por esse papel, eu até joguei fora. Tem essa mulher que gosta de mim, quer casar comigo. Mas eu gosto dessa. Um culto sério que eu dirijo, um camarada veio falar isso. Falei, você quer que eu ore por quem? Eu já não gosto de orar por essas coisas. Aí eu queria tanto essa aqui. Eu falei, qual o problema dessa aqui? Porque essa aqui é casada. Eu falei, pô. Será que o diabo vem no final do culto? Ele vem assistir o final do culto? Falei, irmão, senta ali, irmão. Pelo amor. Irmão sério, gente. Ah, mas eu gosto. O irmão está trabalhando com Satanás? Fez um curso satânico? Luciferiano, um curso? Pelo amor de Deus. Meu coração, falei que o irmão morra. É mais fácil.
e você morra, que é mais fácil do que entrar nessa luta aí. Então, vamos orar para que Deus liberte, para que Deus entre, para que Deus cerque a nossa vida, irmão, porque nós temos uma luta contra o mal. Quem quer orar comigo? Levanta aí, fica de pé. Pastor Carlinhos, já vem para cá. Pastor Carlos, quer dizer, já vem para cá. Põe a tua causa. Eu espero, irmãos, está sendo muito transparente para você enfrentar a luta, para você não ser uma pessoa ignorante. Não cai nessa basofa não, irmãos, achando que você, de pregadores, não sou contra pregador, não falo mal de pregador, mas vai para a Bíblia. A realidade não é essa, não, a realidade é outra. E você vê isso. Essa pessoa que teve a briga, o casal, está preso até hoje, irmão. Está preso. Eu dirigi um culto na Secretaria de Segurança, um cara foi lá, saiu preso de lá, porque devia pensão. O irmão, o pastor, que não mora mais no Rio, mora agora no Rio Grande do Sul, falou: Wellington, a identidade dele, aqui é a casa do secretário de segurança, a identidade dele foi, tem polícia federal aqui dentro, está caçando ele aqui. Falei: irmão, sai, sei lá, pula da central do Brasil, pula, sei lá o que você vai fazer. Os policiais estão te caçando aqui dentro do prédio, estão querendo saber quem é você. Eu tive que botar para livrar a cara. Eu pequei porque eu tive que botar ele pela saída de serviço. Descer com ele e pedir a 2 irmãos lá embaixo: tira esse cara lá de fora. Ah, minha identidade. Eu falei: some, irmão, some, você está devendo pensão alimentícia, você está preso, você vai sair daqui da secretaria. Ah, mas eu vim para cultuar, você vai sair preso daqui. Então, os nossos erros convergem contra a nossa própria vida. E o inimigo vai usar isso para entrar na minha e na sua vida, irmão. Então, em nome de Jesus, faça o que é certo. Faz o que é certo. Porque é no certo que você prospera. Pai, toma cada um nas tuas mãos. Ó Deus, a nossa vida seja coberta, a vida dos teus filhos, a casa, o lar, a situação seja coberta pelo teu poder, porque se o Senhor não cobrir a nossa vida, o inimigo entra e ele faz arruaça, ele faz desgraça, ele modifica, ele traz tristeza, ele traz angústia, traz até doença. Que a tua mão, ó Deus, esteja sobre a nossa vida nessa noite. Ó Eterno, em nome de Jesus, que a nossa casa, que os nossos filhos, às vezes a gente não sabe nem o que eles estão fazendo, mas que haja uma cobertura espiritual. Usa a nossa boca, usa a nossa oração, usa a nossa posição, usa a nossa vida para trazer o Senhor para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso andar. Que se cumpra em nós o que o Satanás disse a respeito de Jó: eu não consigo entrar na vida dele, eu não consigo entrar na casa dele, eu não consigo entrar nas finanças dele, é pouco, mas o Senhor abençoa, o Senhor prospera. Eu não consigo entrar no trabalho dele, porque ele não aceita erros no trabalho, ele não é ladrão, ele não é roubador, ele não é mentiroso, não. Ó Deus, que isso, que custe o que custar, venha sobre a nossa vida. Porque não adianta nós carregarmos a bandeira de sermos crentes, sermos mentirosos, defraudadores, sem vergonhas, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados, e que esses principados sejam destruídos, potestades sejam destruídas, influências sejam destruídas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Carlos.